Se você é pai ou mãe, prepare-se, porque o que está prestes a ouvir pode transformar radicalmente a trajetória do seu filho. Existem momentos em que algo dentro de nós, mais profundo que uma simples preocupação, nos alerta de que forças invisíveis estão impedindo nossos filhos de avançarem. Não é apenas um pressentimento, é uma angústia que aperta o coração, como se uma presença escura rondasse constantemente. Você já se perguntou se seu filho pode estar preso a uma influência espiritual negativa? Será que existem vínculos ocultos, amarras invisíveis que operam contra ele, mesmo sem o seu conhecimento? Se essa inquietação já passou pelo seu coração, saiba, você não está sozinho. E hoje, você terá acesso a uma revelação que pode mudar completamente esse cenário. Billy Graham dizia que a oração é a ponte direta entre o coração humano e o trono do Altíssimo. Mas não é qualquer oração. Existe um tipo de clamor que não apenas alcança os céus, mas também despedaça correntes que vêm de gerações passadas, palavras malditas, alianças antigas, decisões erradas, inveja, pactos e maldições oriundas dos lugares mais improváveis. Tudo isso pode ser quebrado, e será, se você permanecer comigo até o fim desta mensagem. Hoje, juntos, entraremos em uma guerra espiritual com armas poderosas. Imagine seu filho livre da ansiedade, da desobediência, das más influências, livre de fracassos repetitivos, doenças inexplicáveis e portas que insistem em permanecer fechadas. Visualize a vida dele fluindo em paz, com propósito e proteção divina. Essa libertação começa com um passo de fé, orar com autoridade. E é exatamente essa oração que eu quero entregar a você, inspirada nas verdades eternas da palavra, carregada de unção e baseada nos ensinamentos de fé e batalha espiritual de Billy Graham. Você já chorou pelo seu filho, já clamou pedindo uma direção, um socorro, um milagre. Então saiba, sua presença aqui não é por acaso. Deus tem um plano, e você faz parte dele. Billy Graham nos lembrava que a oração é a arma mais poderosa contra as forças malignas que operam no mundo invisível. E se você chegou até aqui, é porque o próprio Deus quer te usar como canal de libertação dentro do seu lar. Ele quer ouvir sua voz, mãe. Quer ver sua fé, pai. E deseja agir agora. Então, respire fundo e permaneça comigo. Nos próximos minutos, você entenderá como discernir se há influências espirituais operando na vida do seu filho, aprenderá como quebrar esses vínculos em oração, e receberá palavras que não apenas mudarão o futuro da sua família, mas também restaurarão a paz que talvez você já nem acreditasse ser possível. A oração que você está prestes a conhecer não é comum. Ela é revestida de poder e já tem sido instrumento de transformação em muitas vidas. Agora, é a sua vez. Há uma batalha acontecendo neste exato momento, ainda que seus olhos não a vejam. Billy Graham dizia que o mundo espiritual é mais real do que aquilo que enxergamos. E quando se trata dos nossos filhos, essa guerra se intensifica. Muitos pais acreditam que basta amar, educar, orientar, e isso é essencial. Mas se ignorarmos a dimensão espiritual, corremos o risco de entregar nossos filhos ao inimigo sem perceber. Existem forças ocultas que se aproveitam de brechas abertas por palavras, pecados não confessados, histórias familiares carregadas de dor e culpa. Maldição não é superstição. A Bíblia está repleta de exemplos de como laços espirituais podem atravessar gerações. E Billy Graham sempre destacava que o pecado não tratado pode ecoar por décadas, afetando filhos, netos e além. E talvez você esteja vendo os reflexos disso. Comportamentos estranhos, doenças persistentes, tristeza sem explicação, ciclos que se repetem. Isso não é acaso. Pode ser a ação de vínculos que precisam ser cortados com fé e autoridade. Não se culpe. Não é apenas sobre o que você fez ou deixou de fazer. É sobre o que precisa ser desfeito espiritualmente. Billy Graham dizia: não olhe com os olhos da culpa, mas com os olhos da fé. Porque o inimigo sabe que, se atingir os filhos, abala toda a estrutura da família. Mas aqui está a boa notícia. Você pode se levantar como intercessor, como guerreiro ou guerreira do reino, como alguém que ora com ousadia e vê as algemas se despedaçarem. A oração que você vai aprender hoje
não é um ritual, é um chamado à guerra espiritual. Uma oração fundamentada na palavra, cheia de fé e respaldada pelo poder de Jesus Cristo. Essa oração é uma chave. E para usá-la, você precisa entender o que está enfrentando e a autoridade que Deus já colocou nas suas mãos. Antes de orarmos, vamos preparar o terreno, reconhecer os sinais espirituais, compreender o poder do perdão, da confissão, da entrega total. Billy Graham dizia que a verdadeira mudança começa quando entregamos o coração completamente ao Senhor. E se hoje você está disposto a consagrar seus filhos ao Deus Todo-Poderoso com fé verdadeira, então prepare-se, porque o que vem a seguir pode ser o ponto de virada que você tanto aguardava. Quando alguém, movido por inveja ou maldade, profere palavras como seu filho não vai ter futuro, ele vai acabar na prisão ou não vai viver muito, essas frases carregam um peso espiritual real. Billy Graham nos alertava que a língua é uma arma poderosa, capaz de edificar, mas também de destruir, e que muitos filhos são atingidos por palavras lançadas no oculto, mesmo que nunca as tenham ouvido diretamente. Elas operam no mundo invisível como setas envenenadas. Por isso, pai e mãe não podem permanecer passivos. É essencial se posicionar em oração, todos os dias, anulando, em nome de Jesus, toda palavra maldita e toda sentença contrária lançada sobre seus filhos. Talvez você se pergunte, mas eu nunca disse ou fiz nada disso. Por quê? Então, meu filho sofre tanto. A resposta pode estar em raízes profundas, escondidas, muitas vezes plantadas décadas atrás por pessoas que já nem estão entre nós. Algumas maldições espirituais têm origens familiares antigas, e só o Espírito Santo é capaz de trazer à luz aquilo que permanece encoberto. Billy Graham sempre enfatizava a importância de uma entrega total a Cristo, porque só Ele tem autoridade para ir até o passado, perdoar feridas, limpar histórias e reescrever destinos. Nenhum ser humano pode fazer isso, mas Deus pode. E Ele deseja restaurar sua casa por inteiro, não importa quanto tempo a dor esteja presente. Portanto, não veja isso como um fardo. Veja como um chamado. Se essa mensagem chegou até você, é porque o Senhor escolheu você para ser o canal de libertação dentro da sua família. Talvez seus pais nunca tenham orado por você. Talvez você nunca tenha sido ensinado a guerrear no Espírito. Mas agora, aqui, você está sendo armado com fé. E isso muda tudo. Billy Graham dizia que Deus não busca pessoas perfeitas, mas corações disponíveis. E se o seu está disposto a lutar pelos seus filhos, saiba que o céu já começou a agir. A oração que está por vir será seu instrumento de batalha. Ele também dizia que o inferno treme quando um pai ou uma mãe se levantam com autoridade em Cristo, não apenas como alguém desesperado, mas como alguém consciente do poder que possui em Jesus. A Bíblia afirma que os filhos são herança do Senhor, e toda herança deve ser cuidada, protegida, guiada pelos caminhos da promessa. Mas isso exige a atitude espiritual. Talvez você se sinta fraco, sem saber o que fazer diante das lutas do seu filho. Mas a verdade, como Billy Graham sempre lembrava, é que a sua força não vem de você, mas daquele que habita em você. A autoridade espiritual não está ligada ao seu passado, nem aos seus erros, mas à sua fé em Cristo. Quando você ora em nome de Jesus, o céu se move e as trevas recuam. É justamente isso que o inimigo tenta esconder, que você tem mais poder do que imagina, quando dobra os joelhos com fé. Pais distraídos espiritualmente criam filhos vulneráveis espiritualmente. Por isso, mais do que amor, é preciso vigilância. Billy Graham dizia que o papel dos pais vai além do sustento material. Deus os chamou para serem guardiões da alma de seus filhos. E isso se faz com oração, jejum, santidade e discernimento. Quando você declara com fé, meu filho pertence a Jesus, o céu registra essa declaração. Mas quando você vive de acordo com ela, o inferno precisa bater em retirada. Isso não significa que tudo mudará num instante. Às vezes a libertação é um processo, e cada oração é um golpe contra as correntes do invisível. Billy Graham sempre ensinava: uma oração insistente gera frutos eternos. Você não está buscando uma mudança momentânea.
Está semeando um legado espiritual que pode transformar gerações. Está quebrando correntes antigas para abrir espaço para um futuro de plenitude. Por isso, nunca subestime sua oração. Não pense que ela é pequena ou sem importância. Uma oração feita com fé, sinceridade e a autoridade de um pai ou mãe pode alterar completamente o destino de uma vida. Billy Graham acreditava firmemente nisso. E é por isso que, nos próximos momentos, você aprenderá como orar com poder, como declarar as verdades da palavra e como se posicionar não como um derrotado, mas como alguém que já carrega a vitória. Autoridade espiritual começa com identidade. Billy Graham dizia que você não é apenas um ser humano tentando se aproximar do céu. Você é um filho de Deus autorizado a trazer o céu para sua casa. Isso muda tudo, porque quando você ora por seus filhos com essa certeza, o sobrenatural começa a acontecer. Você deixa de ser apenas alguém pedindo socorro e se torna alguém que afirma o que já foi conquistado na cruz. Porque em Cristo, toda maldição pode ser anulada e substituída por bênção. Mas orar com autoridade não é gritar ou usar frases bonitas, é falar com o coração cheio da palavra de Deus. Billy Graham dizia que a oração mais poderosa é a que nasce do Espírito, baseada nas Escrituras e feita com fé viva. Por isso, quando você orar, diga o que a Bíblia afirma: nenhuma arma forjada contra meu filho prevalecerá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu filho é abençoado, guardado e cheio do Espírito Santo. Isso é orar com autoridade. É falar como quem já conhece o fim da batalha. Mas lembre-se, oração com autoridade começa com arrependimento. Antes de pedir libertação para seu filho, peça a Deus que examine o seu próprio coração. Billy Graham alertava que o maior bloqueio para o agir de Deus é um coração endurecido. Ore assim: Senhor, perdoa meus erros, minhas omissões, minhas palavras precipitadas. Purifica minha vida com o sangue de Jesus e me capacita para ser instrumento de libertação dentro da minha casa. Essa humildade abre as portas para o agir divino. Depois, entre em guerra. Fale com convicção. Rejeite cada palavra maldita lançada contra seu filho. Rompa, em nome de Jesus, todo vínculo espiritual contrário. Billy Graham dizia que o nome de Jesus é a arma mais poderosa do universo, e você pode usá-la com autoridade. Declare: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição hereditária. Anulo toda confusão, toda doença, todo espírito de rebeldia ou vício. Meu filho é propriedade exclusiva do Senhor. Ore todos os dias com constância. Se puder, ore com seu filho. Mesmo que ele não entenda ou resista, ore perto dele. Toque sua cabeça enquanto dorme. Encha a casa com louvores. Leia a Bíblia com ele. Billy Graham acreditava no poder de uma atmosfera espiritual. Um lar cheio da presença de Deus se torna uma fortaleza contra as trevas. E quando a oração vira hábito, a fé se transforma em cultura. Não espere resultados imediatos, continue plantando. Porque, no tempo certo, e esse tempo está mais perto do que você imagina, você verá a glória de Deus sobre a vida do seu filho. Billy Graham sempre afirmou com convicção: a verdade da palavra é um antídoto mais poderoso contra as trevas. E quando o assunto é romper vínculos espirituais, não há nada mais eficaz do que proclamar as promessas de Deus sobre os seus filhos. Billy Graham tinha uma convicção firme: toda oração precisa se apoiar nas promessas do Senhor. Por isso, não desista. Avance com fé. Abra sua Bíblia. Descubra as verdades eternas que Deus declara sobre seus filhos. Escreva essas verdades, ore com elas, espalhe-as pelos cômodos da sua casa. Ensine seus filhos a ouvi-las, a proclamá-las. Transforme a palavra em proteção, em arma, em sustento diário. Porque, quando a verdade ocupa o lugar da mentira, os grilhões se rompem e aquilo que parecia inalterável começa a ceder diante da presença de Deus. Billy Graham nos lembrava que Cristo não apenas salva, ele liberta, transforma e restaura. E isso está prestes a acontecer na sua casa. Ele também ensinava que oração não é um ato isolado, é uma maneira de viver. Especialmente quando falamos de intercessão pelos filhos, a persistência tem mais poder do que qualquer impulso passageiro. Muitos pais só buscam a Deus quando o caos se instala,
quando a dor se torna insuportável, quando o controle escapa pelas mãos. Mas o verdadeiro guerreiro espiritual, aquele que muda histórias, ora antes da crise, durante a batalha e após a vitória. A intercessão constante é o alicerce da libertação. Como Billy dizia, o inimigo é insistente, mas a fé perseverante sempre prevalece. Interceder por um filho é erguer uma muralha invisível ao redor dele. Cada dia de oração é como uma pedra colocada nesse muro. E mesmo quando nada parece mudar, o céu está em movimento. Deus age no silêncio, os anjos são comissionados, as brechas estão sendo fechadas. Mas isso exige fé. Fé verdadeira, que continua acreditando mesmo quando tudo grita o contrário. Fé que não desiste, mesmo com o filho distante, indiferente, rebelde ou perdido. Fé que mantém os olhos firmes na promessa e não na aparência da situação. Por isso, não pare, nem quando estiver exausto, nem quando tudo parecer igual. Permaneça, traga à memória as promessas de Deus e declare: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Essa não é apenas uma frase bonita, é um decreto celestial. E você, como intercessor, tem autoridade para segurá-lo como uma corda em meio à tempestade. Billy Graham dizia que Deus honra aqueles que não desistem, mesmo sem entender tudo. E agora você está sendo chamado a viver uma fé sólida, que insiste, que persiste, que se mantém. Além disso, há poder quando intercedemos em unidade. Busque apoio espiritual. Conecte seu filho a ambientes onde a fé é cultivada. Peça oração a outros pais, líderes e irmãos em Cristo. Billy via a igreja como um refúgio de força, um lugar onde os pesos se tornam mais leves por serem compartilhados. Não enfrente essa luta sozinho. Deus ergue colunas ao nosso redor quando caminhamos com humildade. E quando a intercessão se torna um movimento entre familiares, amigos, irmãos na fé, nenhuma fortaleza espiritual resiste. Por isso, continue. Resista à vontade de parar, mesmo quando os resultados forem lentos. Continue declarando, orando, crendo. Billy dizia que a vitória espiritual não pertence aos mais fortes, mas aos mais persistentes. Você chegou até aqui porque escolheu lutar pelo que tem mais valor, seu filho. Não retroceda agora. A libertação está próxima. Ela será um divisor de águas. Mas lembre-se, é a fidelidade diária na intercessão que manterá os portais do céu abertos e os laços do inferno rompidos. E o céu está observando sua fidelidade. Billy Graham sempre afirmava: uma oração feita com fé, fundamentada na palavra e guiada pelo Espírito Santo, tem poder para mover os céus e abalar o inferno. Agora que você percorreu esse caminho de revelação, discernimento espiritual e preparação interior, é hora de agir. Agir em oração. Isso não é um conjunto de frases, é um chamado à guerra espiritual. É uma ativação da autoridade que Cristo concedeu a você como pai, como mãe, como guardião da sua casa. Este é o momento de libertar. Se puder, feche os olhos. Se seu filho estiver por perto, imponha as mãos sobre ele. Se estiver longe, declare com a mesma fé: onde sua voz não chega, Deus alcança. Onde você não pode tocar, o Espírito Santo toca. Ore com o coração inteiro. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, me coloco diante do teu trono de graça. Reconheço que tu és o Senhor da minha vida e da vida dos meus filhos. Peço perdão por todas as atitudes, palavras e escolhas, minhas ou dos meus antepassados, que abriram portas espirituais e permitiram a entrada de maldições. Lava minha linhagem com o sangue do Cordeiro. Agora, com a autoridade do nome de Jesus, eu me levanto contra toda influência maligna, contra qualquer maldição hereditária, toda palavra negativa lançada sobre o meu filho. Quebro agora toda cadeia de confusão, rebeldia, vícios, doenças, medo, fracasso, depressão e destruição. Em nome de Jesus, declaro que esses grilhões estão sendo desfeitos agora, pelo sangue do Cordeiro. Todo pacto oculto, aliança antiga, vínculo que não provém de ti, Senhor, eu rejeito, anulo e desfaço agora, em nome de Jesus.
Espírito Santo, entra na vida do meu filho. Cura sua mente, suas emoções, seu corpo e seu espírito. Onde houver dor, que entre a cura. Onde houver trevas, que a tua luz resplandeça. Onde houver confusão, que tua paz reine. Que ele seja livre, selado e conduzido pelo Senhor. Consagro sua vida ao teu propósito eterno. Que ele caminhe nos teus caminhos, cumpra seu chamado e brilhe como luz onde estiver. Nenhuma arma forjada contra ele prosperará. Nenhuma palavra maldita encontrará espaço, porque ele te pertence. Obrigado, Pai, porque mesmo sem ver, eu creio que estás agindo. A vitória já foi decretada. Louvo-te porque a libertação já começou e teu Espírito sela esta oração. Em nome de Jesus, declaro encerrado todo ciclo de dor. Um novo tempo se inicia, tempo de paz, direção, propósito e alegria. Que o céu se abra sobre meu filho e que tua presença nunca se afaste da nossa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Billy Graham dizia que, depois de uma oração sincera, o silêncio de Deus é apenas o som do céu trabalhando. Então creia, sua oração não se perdeu. Ela subiu como incenso e algo já começou a se mover. Você se tornou um canal de restauração e sua intercessão abriu caminhos de libertação. Permaneça firme. Continue orando. Continue crendo. Compartilhe essa mensagem com outros pais. Há muitos filhos esperando por libertação, e Deus pode usar você para isso. A jornada que você iniciou não foi só sobre palavras, foi sobre fé colocada em prática. Os princípios que Billy Graham defendeu são eternos. A oração é a chave que abre caminhos onde só havia paredes, e o amor de Deus é mais forte que qualquer maldição. Agora você sabe, sombras espirituais podem se esconder na vida dos filhos, mas a luz de Deus jamais se apaga, e essa luz foi reacendida em você. Maldições espirituais não são mitos, mas podem ser quebradas pela fé. Laços invisíveis podem ser desfeitos pela palavra. E você, como pai ou mãe, tem um chamado intransferível. Você foi escolhido por Deus para ser sentinela da sua casa, intercessor dos seus filhos, voz ativa no mundo espiritual. Ao fazer essa oração, você não apenas falou com Deus, você se posicionou contra tudo que tenta desviar o destino dos seus filhos. Talvez o mundo ao redor ainda pareça igual, mas dentro de você, algo mudou. O seu espírito agora carrega uma convicção nova. Billy Graham ensinava: a verdadeira fé não se mede pelo que os olhos veem, mas pela firmeza com que confiamos no que Deus prometeu. E hoje você plantou uma semente que pode transformar gerações. Nunca se esqueça, cada vez que você ora, fortalece uma muralha espiritual. Cada vez que declara a palavra, o inimigo recua. Cada vez que você crê, o céu responde. Agora imagine se cada pai e mãe começassem a agir assim. Imagine famílias sendo curadas, filhos sendo libertos, lares sendo restaurados. Tudo começa com decisões como essa que você tomou. E isso precisa continuar. Continue buscando. Continue orando. Continue se enchendo da verdade. Você não está só. Um exército está se formando. Silencioso, mas poderoso, guiado pelo Espírito e movido pelo amor. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta e compartilhe. Inscreva-se no canal para mais mensagens de esperança e libertação. Escreva o nome do seu filho nos comentários. Vamos interceder juntos, porque uma simples oração pode transformar tudo. E hoje, essa revolução espiritual começou na sua casa.